Gente, e agora? Sem Barreal, sem Tassiano, sem Gabriel Bontempo, que time é esse que vai ser escalado neste domingo para enfrentar o Bragantino? Jogo importantíssimo, hein? O Santos tem que vencer. O Santos é o 17º colocado, está dentro da zona de rebaixamento, conquistou apenas 4 pontos nessas primeiras rodadas do campeonato. É uma campanha muito ruim, um péssimo começo. E agora, nesse jogo dentro de casa, o Santos tem que fazer a lição de casa, tem que vencer de qualquer jeito, mesmo com todos esses problemas aí. E agora a gente vai mostrar aqui para vocês, eu quero a sua opinião sobre essas possibilidades de escalação, tá bom? Antes, deixa o like, compartilha o vídeo, ativa o sininho das notificações e, claro, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, beleza? Rumo aos 60 mil inscritos. Vamos lá, gente. Técnico César Sampaio, interino, fez um treinamento hoje. Gabriel Bontempo se machucou neste treinamento. Ele estava bem, participou do treino, depois se machucou, fizeram exame, constataram a lesão de grau 1 na coxa, no músculo adutor da coxa esquerda dele, e ele está fora, né? Gabriel Bontempo, assim como já estava o Barreal e como está fora também o Tassiano. E agora, o que sobrou? Quem que vai substituir esses jogadores, certo? Bom, eu fiz aqui uma primeira escalação, colocando aí uma linha de 4, 2 volantes, 3 jogadores mais adiantados no meio e o Tiquinho Soares avançado, dentro do esquema que o César Sampaio vinha utilizou nos últimos 2 jogos, e esquema que ele disse que gosta mais, né? Que é esse 4-2-3-1. Vamos lá. Essa linha de 4 está definida com Luizão improvisado na lateral direita. Luizão, Zé Ivaldo, Gil e Escobar. Gabriel Brazão no gol, claro. A dupla de volantes também, Schmidt e Pituca. Rollheiser, como cara de criação mais avançado, centralizado também. Guilherme do lado esquerdo e Tiquinho mais avançado. Sem o Gabriel Bontempo, o jogador que tem mais característica para fazer essa função, se ele não mudar o esquema, é o Verón. Ou apelar para um garoto, para um Matheus Xavier, por exemplo. Esses 2 jogadores são atacantes que jogam mais pelo lado direito. Então, seriam aí as opções mais compatíveis com o Gabriel Bontempo. O Verón seria aí o jogador, por ser mais experiente, mais indicado. Teria as características mais parecidas com a do Bontempo. Então, essa é uma possibilidade, é um 4-2-3-1. A outra possibilidade que eu vejo, aí eu quero a opinião de vocês, é essa aqui. Seria um 3-5-2, com Luizão, Zé Ivaldo e Gil, uma linha de 3. E aí no meio de campo você teria o Verón como ala do lado direito, o Escobar como ala do lado esquerdo, os 2 volantes, Schmidt e Pituca, e o Rollheiser centralizado, e na frente a dupla de ataque, Guilherme e Tiquinho. Essa seria uma opção no 3-5-2. Uma outra opção seria essa aqui, um 4-4-2 em formato de losango, com meio de campo em losango. Você teria a mesma linha de 4, com Luizão, Zé Ivaldo, Gil e Escobar, Rincon de primeiro volante, Pituca seria aí um meia pelo lado direito, Schmidt pelo lado esquerdo, Rollheiser centralizado, e na frente 2 atacantes, Guilherme e Tiquinho. Seria, então, um 4-4-2. E uma outra opção seria um 4-4-2 também, mas um 4-4-2 mais convencional, uma dupla de volantes com Rincon e Schmidt, Rollheiser e Pituca mais adiantados, Rollheiser pela esquerda, Pituca pela direita, a mesma linha de defesa, né? Luizão, Zé Ivaldo, Gil e Escobar, e na frente, Guilherme e Tiquinho. Então você aí, nesse caso, tiraria um atacante, tiraria o Verón para colocar o Rincon. Seria aí um 4-4-2 mais convencional, com 2 volantes, liberando mais o Pituca para ser meia pelo lado direito, o Rollheiser meia pelo lado esquerdo, e na frente, Guilherme e Tiquinho. Quais dessas formações mais agrada a vocês, ou vocês teriam uma outra formação? Deixa aqui no comentário que eu quero ler aí as opiniões de vocês. Manda aí o time que eu leio, manda aí uma possibilidade de escalação que eu leio. Antes, deixa aqui eu ler o superchat do Thiago Silva.
Não seria a hora do Robinho Júnior e do Nadson? São muito jovens ainda, né? A gente não vê treino desses caras no profissional, desses garotos. Mas, de qualquer forma, eu acho que é prematuro lançar assim, ainda mais na roubada, com um time mal, né? Com um time sem entrosamento. Qualquer jogador que vai jogar agora não está totalmente entrosado. Por exemplo, o Verón tem jogado pouco, se for ele. Se ele escalar um 4-4-2 com dois volantes, mais o Pituca de meia, o Rincon sendo o primeiro volante, não seria uma equipe entrosada, então tem que tomar cuidado, né? Nesse momento, eu acho arriscado você jogar, né, garotos na fogueira. Ainda mais garotos que nunca jogaram, como é o caso do Robinho e do Nadson, né? São dois jogadores, o filho do Robinho, né, e o do Nadson, são dois jogadores que não tiveram ainda a oportunidade na equipe principal. Quem mais aqui? Vamos ver. Opiniões. Márcio Melo, outro superchat, obrigado. O Ian vai jogar no lugar do Bom Tempo como meia? O Ian pode jogar como meia, mas eu não acredito, porque nunca jogou, né, gente? Não sei se o César Sampaio de cara ia colocar um garoto desses que nunca teve experiência no time principal. Então, não vejo isso como uma possibilidade próxima. Quem mais? Fábio Gonzalez. Vamos ler aqui a opinião do Fábio Gonzalez. Vagnão, a melhor escalação é a que está com o Rincon de Pitbull na contenção. É a terceira opção que você mostrou. Aí seria um 4-4-2, com o Rincon sendo o primeiro volante, Schmidt o segundo volante, mais adiantado do lado direito o Pituca, do lado esquerdo o Roleiser de meia esquerda e na frente o Tiquinho e o Guilherme, né? Com a mesma linha de 4, o Luizão improvisado como lateral direita, porque isso é o que deve acontecer. Agora, eu digo o que deve acontecer porque foi o time que ele treinou durante a semana, com o Luizão jogando de lateral direito. Mas, diante dessas últimas ocorrências, né, diante dessas últimas lesões do Tassiano e também do Gabriel Bom Tempo, de repente, ele volta com o Sherman de ala. Ele escala um 3-5-2, eu coloquei com o Verón, mas de repente ele tira o Verón e põe o Sherman de ala, o próprio Léo Godoy, né, já que ele vai colocar o time com ala, de repente pode... Enfim, pode ser que tudo aconteça agora, diante dos novos fatos, né, das lesões aí do Tassiano e também do Gabriel Bom Tempo. Quem mais aqui? O Matheus Procópio, dizendo que gostou mais do 3-5-2, né, com os três zagueiros mesmo, fazendo uma linha de três, o Luizão, o Zé Ivaldo e o Gil, e aí meio de campo com o Verón, né, fazendo ala direita, Escobar ala esquerda, Schmidt, Pituca e Roleiser. E no ataque, Tiquinho e Guilherme. De repente, também ele põe aí, né, o David Washington para fazer mais um atacante pelo lado direito, mas não tem a característica, né, de jogador que joga pela beirada. Então, não sei, acho complicado. O Claudinei lançou essa aqui, ó, 4-4-2, com Brazão, Luizão, Zé Ivaldo, Escobar. 4-4-2, você pulou um aí, né? Então tem o Gil, né? Você esqueceu de colocar o Gil, é isso? Meio campo com o Rincon, Pituca, Schmidt, Roleiser, ataque, Tiquinho e Guilherme. Você só esqueceu de colocar aí o Gil, certo? Mas é isso, já entendi, fica valendo. Quem mais aqui? Deixa eu ver se tem mais escalação aqui. Deixa eu ver aqui. A do Kleber. Brazão, Luizão, Gil, Zé Ivaldo e Escobar. Certo, a mesma linha de 4. Schmidt, Rincon e Roleiser, Verón, Tiquinho e Guilherme. Ele tira o Pituca, ele põe dois volantes, o Rincon, junto com o Roleiser, e no ataque ele põe Verón, Tiquinho e Guilherme. Também pode ser. Ele passa aí uma formação que eu não testei aí, não coloquei aqui, né? Um 4-3-3 com o Verón fazendo a função, jogando pelo lado direito, o Guilherme pelo lado esquerdo e o Tiquinho no meio. Pode ser também, é uma ideia. Quem mais? Maurício Wagner, de onde inventaram o Luizão de lateral? O cara não está desenvolvendo nem na posição dele, quem dirá de improvisado. Então, Maurício, eu estava aguardando com curiosidade, ainda estou, né? A forma como o Santos vai jogar, porque talvez aconteça isso mesmo. Talvez ele jogue como zagueiro e não como lateral. Talvez
vejamos aí um 3-5-2 no domingo. Por isso que eu coloquei aqui a opção do 3-5-2. Todo mundo falando que o Luizão vai jogar de lateral, mas de repente ele mete um 3-5-2, deixando o Guilherme mais livre no ataque junto com o Tiquinho, colocando Escobar de ala, colocando agora, né, o Veron na ala direita, antes seria o Bom Tempo, e no meio o Schmidt, o Pituca e o Roleiser. Pode ser que isso aconteça. Eu não tinha convicção, não tenho convicção de que o Luizão vai jogar mesmo de lateral direito, improvisado de lateral. Eu imaginava, continuo imaginando que ele vai utilizar o Luizão como terceiro zagueiro. Mas vamos ver, né? Só na hora mesmo que a gente vai saber disso.